Hoje teve decisão nova do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus aqui na cidade de Uberlândia. Daqui a pouco a gente traz novidades sobre isso. Antes, vamos atualizar os números, né? Coloca, por favor, aqui na tela. Segundo a Secretaria de Saúde de Uberlândia, são 693 casos suspeitos de Covid-19. Isso saiu agora, tá? Foi divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde. Casos confirmados, 4.149. Isso representa um aumento de ontem para hoje em 124 casos. 8 mortes estão sendo investigadas para saber se aconteceram ou não por Covid-19. 72 pessoas morreram na cidade de Uberlândia por Covid-19. De ontem para hoje, 3 pessoas. 2 mortes na rede particular, 2 homens de 70 e 72 anos e um óbito na rede municipal, uma mulher de 62 anos. Seguindo aqui o novo boletim, o último boletim divulgado, nós temos 839 pessoas recuperadas da doença aqui no município e 97% dos leitos de UTI da rede pública municipal estão ocupados. 97%, ou seja, apenas 2 leitos estão vazios nesse momento. A gente está falando da rede municipal, dos leitos de UTI da rede municipal. Agora vem aqui, tem novidade para você. Quero te convidar para entrar agora no Facebook do Cidade Alerta Minas, que eu vou ouvir a sua opinião, vou ler a sua opinião, tá? Se conecta aí, que eu quero ver o que você vai achar sobre o que o município anunciou agora à tarde, porque quarta-feira não é dia de reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 não, tá? Geralmente os encontros acontecem às terças, só que hoje teve. Para você entender, o comitê é composto por membros de setores da sociedade, médicos, representantes do judiciário, líderes comunitários, claro, prefeito, secretário de saúde, por aí vai. E todas as decisões do município relacionadas ao novo coronavírus saem dessas reuniões. E depois desse encontro extraordinário, teve uma coletiva de imprensa. E nós vamos descobrir agora o que foi dito nessa entrevista. O Danilo Caixeta estava por lá e vai contar pra gente agora. Foi um pronunciamento, a gente pode dizer, até que duro, do prefeito e do secretário, né, Danilo? Boa noite. Isso, Túlio. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o prefeito Adelmo Leão anunciou nesta tarde que vai voltar a fechar a economia da cidade a partir da próxima terça-feira. Foi uma coletiva, na verdade, uma espécie de aviso prévio de que a economia voltará a ser fechada na semana que vem. Então, ele está dando um aviso a toda a sociedade, principalmente a classe empresarial, que dentro de 7 dias tudo vai voltar como era antes, lá no início, quando do dia 20 de março ele fez aquele primeiro decreto, fechando as atividades comerciais e apenas as atividades essenciais permaneciam abertas. Bom, só para a gente entender, Túlio, você disse aí sobre o trabalho do comitê. É bom que se diga que o Comitê de Enfrentamento à Doença, que tem toda essa composição que você explicou, ele é um órgão de assessoramento do prefeito Adelmo Leão. As decisões, elas são tomadas exclusivamente pelo prefeito. Mas ele tem, nos últimos tempos, ouvido muito a esse comitê, porque, como você bem disse, ele é composto de diversas autoridades, técnicos, especialistas e tudo mais. E há uma divergência dentro do próprio comitê, porque a equipe da Secretaria Municipal de Saúde defende que a cidade deve fazer um lockdown, fechar tudo, porque já não tem mais a estrutura na rede de saúde para comportar a demanda de pacientes doentes com a Covid-19. Só que o prefeito tem uma preocupação também com a economia, com a geração de empregos, e existem outros representantes também do comitê que puxam a linha em contrário. Essas reuniões do Comitê de Enfrentamento à Doença aqui na cidade, elas costumam acontecer todas as terças-feiras. Ontem teve. Começou às 11 da manhã, terminou quase depois das 3 da tarde, mas eles não conseguiram chegar numa decisão ontem, de tão nebuloso que estava a história. Voltaram então a se reunir hoje, no mesmo horário, às 11 da manhã. Se reuniram novamente e aí o prefeito então decidiu o seguinte: olha, vamos manter o decreto do jeito que está, com as mesmas medidas, quer dizer, quais são elas? Funcionamento do comércio de segunda a sexta, de 10 da manhã até às 6 horas da noite, sem funcionamento nos fins de semana, etc. e tal.
Por quê? Porque esse decreto que estabeleceu isso, ele foi publicado no dia 4 de junho e tinha 15 dias de validade. Então ele perde a validade amanhã. O prefeito então anunciou que vai publicar hoje no Diário Oficial do município um novo decreto, dilatando esse prazo por mais 7 dias. Então as regras permanecem as mesmas, mas ele já avisou que na terça-feira vai voltar a fechar a economia da cidade. Qual é a dúvida neste momento? Como vai ser esse fechamento? Se o fechamento vai ser de acordo com o primeiro decreto, aquele do dia 20 de março, ou se o município vai aderir ao programa do governo do estado Minas Consciente, que em tese as medidas são até mais duras. Vamos ver o que disse o prefeito Adelmo Leão nesta coletiva de hoje à tarde. Túlio. Nós estamos chegando no estrangulamento. Hoje eu estou alterando o decreto vigente por 7 dias. Na próxima terça-feira, nós iremos reunir novamente a continuar os casos acontecendo, o que está acontecendo, e a falta de colaboração da população, nós vamos voltar ao primeiro decreto. Isso já está determinado. Ou vamos optar pelo Minas Consciente, que é uma decisão mais dura ainda. Então, novamente, eu peço o apoio do povo. Se não houver esse apoio, nós não vamos sair com sucesso dessa pandemia. Depende de cada um de nós. Se nós não contribuirmos sobre as orientações sanitárias que já foram expostas várias vezes, através de mídia social, através da imprensa, nós não chegaremos a um bom termo. Portanto, eu peço a compreensão da população. Vou editar esse decreto por 7 dias e na terça-feira nós voltaremos a reunir para tomar decisões duras, porque somos obrigados a tomar. Em momento algum foi meu interesse tomar atitudes mais drásticas, mas pelas consequências que nós estamos observando na nossa cidade, nós seremos obrigados a tomá-las. Colaborem todos, empresários, trabalhadores, trabalhadoras, autônomos, sociedade de Uberlândia. Se nós não estivermos juntos, nós teremos muitas dificuldades para atravessar esse momento de pandemia. E olha que eu vi um relatório de uma universidade em Minas, que o pico em Minas Gerais vai ser em agosto. Preste bem atenção. Então, o que eu tenho que pedir é o que eu estou pedindo a todo momento. Nos ajudem, porque nós precisamos nos ajudar uns aos outros nesse momento. Esta pandemia não é brinquedo. Tá aí então a palavra do prefeito Adelmo Leão nesta tarde sobre a situação da Covid-19 na cidade. Portanto, ele diz que a partir de terça-feira medidas mais duras serão tomadas. Ele ainda não sabe quais serão essas medidas, mas que medidas mais duras de fato precisam ser tomadas. Túlio, só para a gente entender o seguinte, bom, qual é a diferença, né? As pessoas estão perguntando, mas então beleza, que decreto é esse? Porque muitas pessoas nem se lembram mais. Bom, o decreto inicial do prefeito Adelmo Leão foi publicado no dia 20 de março. Foi aquele que fechou quase que a cidade toda, né? Mas algumas atividades permaneceram abertas. São elas: farmácias, açougues, feiras livres, mercados, padarias, sacolões, tem também pet shops, distribuidores de gás, venda de água mineral, restaurantes e lanchonetes daquela época podiam funcionar e também os postos de combustíveis. Somado a essas deliberações do decreto municipal, também acrescentava aquele decreto estadual com as atividades que são permitidas pelo governo de Minas e também o decreto federal do presidente Jair Bolsonaro com as atividades que são consideradas essenciais no país. Então acabou que o leque de atividades que podiam funcionar naquela época era bem maior.
Qual que é a opção? Voltar a essa situação, decreto municipal do dia 20, mais decreto estadual, mais decreto federal, ou adotar o Minas Consciente. O Minas Consciente é um programa do governo de Minas que analisa a situação de cada região do estado. E o próprio governo é que dá o direcionamento. Olha, a região tal está na onda verde, onda branca. Quais são essas ondas? Essas ondas, elas são definidas a partir da disponibilidade de leitos em cada região e também a evolução do contágio da doença. Então começa lá com a onda verde. Onda verde são aquelas medidas mais duras, a parte mais fechada da economia. A onda verde poderia funcionar, as cidades que estão na onda verde, só as seguintes lojas. Lojas de agropecuária, venda de alimentos, bancos e seguros, toda a cadeia produtiva, construção civil, as indústrias, os serviços de saúde, telecomunicação e imprensa, transporte e também o tratamento de água e esgoto. O que acontece? Então, se o comitê e o prefeito Adelmo decidirem por adotar o Minas Consciente, nós vamos ter medidas ainda mais restritivas do que se adotar o decreto do dia 20 de março, porque ele junta também o decreto estadual e o federal. É isso que a gente precisa entender. Hoje, em Minas Gerais, 145 municípios aderiram ao Minas Consciente. E o que acontece? Agora à tarde, o governador Romeu Zema já recuou em duas regiões. A região central do estado, que era considerada a região de onda branca, vai recuar, vai voltar para onda verde. E também no norte de Minas, era considerada a região amarela, a onda amarela, vai recuar para a onda branca. Quer dizer, não está avançando as decisões do governo de Minas, pelo contrário, está recuando, está voltando, né? Lá nessa coletiva hoje também, Túlio, pois não. Para quem está chegando aqui, ó, tem muita gente chegando agora no Facebook, pegou a conversa no meio do caminho. Só para contextualizar, o Danilo ele participou hoje à tarde da coletiva de imprensa, concedida aí pelo prefeito Adelmo Leão, também pelo secretário de Saúde, e ele disse que agora, por enquanto, fica como está, até porque o decreto que está em vigência venceria amanhã, ele tinha que fazer alguma coisa, então prorrogou por mais 7 dias esse decreto, e terça-feira deve tomar uma atitude mais drástica. E aí ele está analisando duas hipóteses, ou adotar o Minas Consciente, que é isso que o Danilo está falando, ou então voltar para aquele decreto do dia 20 de março, que foi o primeiro decreto onde fechou tudo, ficava aberto só o que era essencial. Não tinha nem escalonamento de lojas, de roupas, nem nada do tipo. E aí o que me chamou a atenção aqui, Danilo, é que você disse que um dos critérios adotados para avançar as etapas no Minas Consciente é a questão de ocupação dos leitos, principalmente de UTI. E a gente sabe que esse problema aqui em Uberlândia não é só por conta do da Covid, não é só por conta da Covid. É um problema, a gente pode dizer até que crônico aqui no município de Uberlândia. Sempre faltou leito de UTI aqui. E aí, se o município adotar por isso, a gente vai ter uma dificuldade em seguir esse programa, não vai não? Sim, Túlio. Na verdade, o Minas Consciente precisa ser observado de forma diferente, porque não é aí uma questão municipal mais, né? Passa a ser uma questão regional. O estado de Minas ele é dividido em macro-regiões e as decisões passam a ser compartilhadas com o governo do estado. Portanto, quem define quais são as regiões do estado que estão na onda branca, na onda verde, na onda amarela... Então, vamos lá. Onda verde é aquela primeira onda, só atividades essenciais funcionando. Depois, onda branca, as atividades com baixo possibilidades de contágio da doença. Onda amarela, de médio possibilidade de contágio. Onda vermelha, de alto risco para o contágio da doença. Quem vai definir as cores dessas ondas aí pela macro-região é o governo de Minas. Então, os números são regionalizados. Vamos supor que aqui em Uberlândia a gente esteja dentro de uma macro-região em que tenha outra cidade que tenha uma situação pior ainda do que a nossa, de disponibilidade de leitos. Isso também influencia depois na estatística final, que vai fazer com que o governo do estado decida pelo funcionamento do comércio, qual é a onda que vai ser aplicada.
Com relação a Uberlândia especificamente, o problema é muito sério, porque, como você anunciou aí agora há pouco, noticiou, hoje nós temos só 2 leitos de UTI disponíveis na rede pública. Isso considerando que a cidade de Uberlândia abriu recentemente, por conta da pandemia, 30 novos leitos de UTI no Hospital de Santa Catarina que não existiam, eram leitos que não existiam. Né? Para além disso, tem a rede privada, mas a rede privada não aumentou nenhum leito, continua tendo 123 leitos de UTI em todos os hospitais particulares aqui da cidade. Ocorre que são mais de 250 mil pessoas que têm plano de saúde. Se essas pessoas forem necessitar das UTIs em hospitais particulares, também não vai haver disponibilidade. O secretário de Saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, disse que até 2 semanas atrás, os leitos na rede particular, pelo menos, estavam ficando ociosos, mas agora nem isso mais. Por exemplo, se o município precisar comprar, alugar algum leito de hospital particular, já não tem mais disponível nem para o município usar. Então a preocupação grande é essa, onde atender a pessoa que está com o Covid-19. O promotor Lúcio Flávio de Faria Silva, que é o promotor responsável pela saúde aqui de Uberlândia, ele também é integrante desse comitê de enfrentamento à doença, participou das 2 reuniões de ontem e hoje, esteve na coletiva desta tarde e disse que o grande dilema é equilibrar a saúde com a economia. Mas o momento agora é de avisar a população que medidas mais drásticas vão ser inevitáveis. Vamos ver o que ele disse. Houve uma grande preocupação de equilíbrio, buscando o equilíbrio entre a saúde e a economia. Todos nós temos muita preocupação com as consequências da questão do comércio, o desemprego, que gera desespero de muitos pais de família. Então, tudo isso é levado em conta e nós sofremos muito com toda essa situação. Há uma preocupação constante de busca de equilíbrio. Todavia, os números que nós temos hoje estão nos demonstrando a necessidade de tomarmos medidas mais duras no sentido de proteção da própria população. Pois é, essa é a palavra do promotor Lúcio Flávio de Faria. Túlio, você falou agora há pouco do número de mortes, que tem aqui em Uberlândia. Você se recorda o número, só para a gente lembrar? 72 mortes. 72 mortes Isso. Confirmadas no boletim de hoje, Isso, certo? 3 mortes de ontem para hoje. Correto. Então, 72. Isso. Muito bem. O secretário, Dr. Gladstone Rodrigues, que é o secretário de Saúde, disse que do número de mortos confirmados com a doença em Uberlândia, 55% são pessoas com mais de 70 anos de idade. E mais, 85% dos mortos tinham alguma comorbidade, doença pré-existente. Então, quer dizer, a preocupação, principalmente com essas pessoas que estão nos grupos de risco, que têm doenças pré-existentes e que são mais idosos. E sabe uma outra preocupação, Túlio, que é importante a gente destacar? Em Uberlândia hoje, 800 idosos, gente, 800 vivem em asilos. Agora mudou de nome, chama LIPI, lugar de acolhimento de idosos, enfim, mudar de nome, mas é asilo. São 800 idosos que vivem em asilos. E há uma preocupação com blindar esses locais, porque se o vírus chegar lá, assim, a tragédia vai ser muito grande. Então, o secretário disse o seguinte, o que é que o município tem que fazer hoje? Primeiro, qual é a vacina que se tem? O isolamento. Única forma de evitar o contágio da doença. Então, eles estão insistindo nisso, pedindo às pessoas para ficar em casa, porque viram que esse feriadão prolongado de 4 dias aí, que emendou 2 feriados, não resolveu de nada, as pessoas saíram, foram para a rua normalmente. Inclusive, o movimento no transporte público, eles falaram que foi enorme. Então, o que eles estão falando? Vamos tentar o isolamento, vamos segurar um pouco. Na terça-feira que vem a gente decide qual tipo de fechamento que a gente vai praticar.
Mas para isso, em consequência disso, Túlio, eles estão também de olho na questão da disponibilidade dos leitos. Uberlândia hoje, como eu dizia, tem 123 leitos de UTIs disponíveis na rede particular e na rede pública são 110 leitos. 80 já existiam, 40 no Hospital Municipal, 40 no Hospital de Clínicas da UFO. Aí eles abriram mais 10 no Santa Catarina, depois abriram mais 10, depois abriram mais 10. Então hoje, considerando os 30 no Hospital Santa Catarina e mais os 80 que já existiam, são 110 leitos na rede pública. Eles já anunciaram que vão abrir mais 10 leitos de UTI na estrutura onde funcionava o centro cirúrgico do Hospital Santa Catarina, que está fechado, eles vão abrir mais 10 leitos lá, então serão 120. Se mesmo assim não adiantar, eles não sabem ainda como vão fazer. A outra alternativa seria montar leitos precários em espaços de enfermaria e transformar esses leitos de enfermaria do Municipal e do Santa Catarina em leitos de UTI. Vamos ver o que disse o secretário. Nos últimos dias, é preocupante o número de pacientes que chegaram ao serviço de saúde e que nós examinamos, fizemos os exames e confirmamos o diagnóstico de Covid. Esse número aumenta num percentual crescente e demandam, em alguns casos, leito de UTI. Hoje eram 20 leitos do Santa Catarina, foi para 29, hoje estamos com 30. Já vamos perseguir o objetivo de, em mais 2 semanas, improvisar 40 leitos de UTI no Santa Catarina. Já teremos que pegar dos 40 leitos do Hospital Municipal até que os outros 10 do Santa Catarina entrem em operação. Vamos destinar 10 leitos para a Covid no Hospital Municipal a partir de amanhã. Não tem alternativa, mas ainda, eventualmente, teremos que transformar leitos de enfermaria, tanto do Municipal quanto do Santa Catarina, em UTIs improvisadas. Olha, Túlio, não gostaria de estar na pele das autoridades de saúde de Uberlândia, não, porque metade da população defende o isolamento social e que a cidade deve ser realmente fechada, a outra metade defende o emprego e a economia, e eles ficam nesse dilema porque não sabem por onde correr. O secretário de Saúde, Dr. Gladstone, também disse nesta tarde que Uberlândia é uma das cidades mais liberais se comparadas com outros municípios do mesmo porte e também aqui de Minas Gerais com relação ao funcionamento do comércio. Desde o início, nós estamos querendo equilibrar a economia de saúde, mas Uberlândia, como o Dr. Lúcio Flávio já externou, desde o início, é dos municípios de Minas Gerais o mais liberal, tentando atender economia e saúde. Em Belo Horizonte, os restaurantes estão fechados, os bares estão fechados. Quem vai a Belo Horizonte a serviço não consegue fazer uma refeição fora. Não é possível. Tem que se contentar, entrar no supermercado e comprar algum alimento na padaria e pronto. Porque o supermercado está aberto, é alimento. Nós não tomamos medidas tão severas e, no entanto, agora somos pressionados, somos obrigados a tomar medidas mais severas. E para avisar a população, estamos avisando uma semana antes, que a partir de terça-feira, todos se preparem, porque nós teremos que tomar medidas mais severas. Para não dizer que foi de um dia para o outro, que foi surpresa, que foi súbito, que foi mal conduzido o processo. Está sendo conduzido com todo equilíbrio, com toda segurança, com toda calma,
fazendo aquilo que é absolutamente necessário. Não nos restou alternativa. A partir de terça-feira, teremos que tomar medida drástica, voltar no primeiro decreto e, eventualmente, evoluiremos para o lockdown. O lockdown é a hora que você perde o direito de ir e vir. Você não entra, não sai. Nós não queremos chegar a esse extremo, mas poderemos ser obrigados a chegar a esse extremo. Bom, esta é a primeira vez que o secretário de Saúde, Gladstone Rodrigues, fala abertamente na possibilidade de lockdown em Uberlândia, mas uma coisa é certa, ele já avisou, portanto, aí o recado é apenas, Túlio, para resumir tudo que a gente falou, é um aviso prévio de que terça-feira medidas mais duras vão ser tomadas e tudo indica que são medidas mais gradativas, um isolamento mais gradativo, adotando lá o decreto do dia 20 de março, a probabilidade disso acontecer é enorme, passa dos 90%, porque o prefeito Adelmo está muito reticente ainda em aceitar a adesão ao Minas Consciente. Então, tudo indica que vai ser adotado o decreto do dia 20 de março e, a partir dali, medidas de isolamento cada vez mais gradativas até se chegar ao lockdown, pelas próprias palavras do secretário de Saúde, né? Caixeta, é a primeira vez que o Gladstone, eu acho, nosso secretário de Saúde, ele tem um discurso tão duro, tão contundente, apesar do Adelmo Leão, o prefeito, ter dito nas redes sociais essa semana que o lockdown estava descartado. O Gladstone hoje bancou o prefeito ao lado dele, provavelmente eles entraram num consenso sobre isso, e chama muito a atenção porque ele falou nessa coletiva, e você trouxe aqui o que foi dito por eles, que eles falaram sobre leitos de UTI, que é o que é dito desde o começo, que o que chama a atenção é isso, prestar atenção na quantidade de leitos de UTI que tem disponível aqui na cidade. Ele falou sobre isolamento social, que desde o começo também é falado sobre isso, que a taxa ideal é 70%, uma taxa aceitável 55%, e Uberlândia mantém a média na casa dos 40 e poucos %. E ele falou também sobre as vítimas, né? Que todo mundo sabe, desde o início dessa pandemia, que as pessoas que mais morrem por Covid-19 são os idosos e são também as pessoas que já têm alguma doença. Então ele resumiu o que todo mundo sabia, mas ninguém está cumprindo. Principalmente o isolamento social aqui em Uberlândia, que esse feriadão foi a prova de que se o povo não comprar essa ideia, não ficar quieto em casa, a gente vai demorar muito para sair dessa, né, Danilo? Vai demorar muito e há uma preocupação muito grande porque esse dilema entre economia e saúde é o que está tirando o sono do prefeito Adelmo, porque ele não quer também tomar uma medida mais drástica e que vá prejudicar a economia e a geração de empregos da cidade. Ao mesmo tempo, ele precisa equilibrar a questão de vidas, do atendimento à saúde, da segurança à saúde e à vida das pessoas. O que a gente viu hoje, Túlio, foi, claro, um discurso mais agressivo por parte das autoridades de saúde, mas que a decisão de terça-feira já está tomada. Ao que tudo indica, foram 2 reuniões, longas reuniões, tanto hoje quanto ontem, e que essa decisão já está tomada. A economia de Uberlândia vai ser fechada na semana que vem, só não sabe ainda de que forma será fechada, quais serão as medidas que eles vão adotar, quais as atividades que eles vão autorizar que continuem funcionando, qual vai ser o caminho que vai ser seguido a partir da semana que vem, apesar de que vai fechar a economia. Você comentou aí sobre a questão do lockdown, né? Que ao fecha tudo, prejudica até o direito de ir e vir das pessoas, etc. e tal. Que a Prefeitura de Uberlândia havia aí pelas redes sociais descartado essa possibilidade num primeiro momento, mas é bom que a gente faça um retrato do momento. Aquele momento, essa possibilidade estava descartada. Depois das medidas que foram adotadas, do feriadão prolongado, o isolamento que não aconteceu, o número que continuou aumentando, etc, etc. Então, eles estão evoluindo, o retrato mudou. Agora, essa possibilidade está muito mais próxima de existir, viu? Tá certo, Danilo. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco no Jornal Paranaíba tem uma reportagem também explicando outra vez para você como é que foi essa coletiva e as coisas que ficaram mais claras, depois de que o secretário falou, depois que o prefeito falou e da mudança que vem a partir de terça. Obrigado, viu, Danilo? Na coletiva, o prefeito e o secretário, eles falaram sobre
duas possibilidades: ou voltar naquele decreto do final de março, ou então adotar o tal do Minas Consciente, que é um programa gradativo de retomada da economia. É o seguinte, ele é dividido em ondas. Eu quero chamar a sua atenção porque, primeiro, tem a onda verde, onde só os serviços essenciais podem funcionar. Vamos aqui, ó, onda verde. Onda verde, o que tem na onda verde? Serviços de agropecuária, alimentos, bancos de seguros, cadeia produtiva e atividades acessórias essenciais, construção civil e afins, indústria em geral, saúde, telecomunicação, comunicação e imprensa, transporte de veículos e correios, tratamento de água, esgoto e resíduos. A onda verde seria a primeira onda adotada. A gente ia começar nisso aí. Evoluindo, a gente passaria para onda branca, onde as atividades consideradas de baixo risco podem abrir. O que está na onda branca? Antiguidades e objetos de arte, armas e fogos de artifício, artigos esportivos e jogos eletrônicos, floriculturas, móveis, tecidos e afins e outras atividades acessórias. Superou a fase branca porque é uma progressão. Aí vem a fase amarela. As atividades consideradas de médio risco abrem. Aí o que tem na fase amarela? Departamento e variedades, livros, papelaria, discos e revistas e vestuário. Aí, por fim, quando tudo estiver ficando bem, entra a onda verde, que tem decoração, design e paisagismo, a onda vermelha, perdão, decoração, design e paisagismo, Duty Free, que é aquelas lojas de aeroportos, formação de condutores, hotéis e afins, informática e comunicação não essencial, joias e bijuterias, salões de beleza e estética. Esse é um programa feito pelo governo do estado. Começa na onda verde e vai pulando para branca, para amarela e para vermelha. Ou o município vai adotar isso aí, esse programa Minas Consciente, ou vai voltar para aquele decreto do dia 20 de março, onde só as atividades essenciais podem funcionar. Lembrando que a lista de atividades essenciais aqui no município de Uberlândia é uma lista mais extensa do que está nessa onda verde. Então, esse programa do estado é considerado mais duro. O pessoal está acompanhando aqui nas redes sociais, a Rosa Gera, Ivone Alves, Lu Cruz, Matheus Pereira, ele está pedindo lockdown, dizendo que é a melhor coisa a se fazer. João Quirino, Júlia Aparecida, Cibele, Sebastião, a Nívia Viana, o Jorge Henrique. O pessoal está falando muito dos ônibus, a gente tem falado também dos ônibus aqui diariamente, não só no Cidade Alerta Minas, mas em toda a programação da TV Paranaíba. Estão lotados sim, estão cheios sim, a gente sabe que isso representa risco. A gente vai continuar acompanhando essas mudanças que devem vir a partir de terça, mas até lá, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Quem sabe, se a atitude do morador de Uberlândia, se a atitude do uberlandense e do uberlandino mudar, a coisa não fica mais branda na terça. Vamos ver. É a sua responsabilidade, é a minha, é a nossa responsabilidade, tá bom?